Boa noite, pessoal que está entrando. Vamos, como sempre, esperar um pouquinho para o pessoal entrar. Se vocês sabem de alguém que queria assistir essa live de hoje muito importante sobre desfraude, manda um caminho direct para essa pessoa para informar que estamos começando, tá? Como sempre, espero uns 2 ou 3 minutinhos, passando a programação da semana, até que a gente chame a doutora Ludmila, que vai nos presentear hoje com o conhecimento dela sobre essa temática do desfraude na criança. Lembrar para o pessoal que está no Pedflix que próxima quarta, 23/12, não tem esse negócio de Natal não. Quarta é dia de estudar sobre ferro, tá? Então, pessoal, que semana passada nós estudamos sobre vitamina D, nós vimos os protocolos da vitamina D. Essa semana o protocolo será sobre o ferro, tá? Então, quarta-feira, 8 horas no Pedflix. Pessoal que sempre pergunta, vou responder mais uma vez. Todas as lives que ocorrem no domingo ficam salvas aqui no perfil numa coisa chamada IGTV. Vocês podem acessar lá, eu também deixo aqui no Pedflix. E logo depois é publicado no canal do YouTube Flávio Pediatra. Todas estão lá. Toda vez, antes e depois, eu recebo umas 20 perguntas no mínimo sobre isso. Vai ficar salvo, vai ficar salvo, vai ficar salvo. Tá? Vai ficar salvo nesses locais. Naturalmente, a aula das quartas-feiras agora, dentro do Pedflix, é para quem está no Pedflix. Tá? Aproveitando dizer que já está lá o aulão de tosse, book de febre. Conheçam, entrem, participem. Lá é um local... onde eu estou trabalhando com muita seriedade, eu estudo bastante para dar as aulas lá e eu tenho certeza que eu tenho recebido feedback muito bom do pessoal que está participando, porque lá a gente vai na profundidade mesmo dos temas e naquele sentido de capacitar vocês para lidar com a prevenção e os problemas comuns na saúde dos seus filhos, né? Então, lá tem aula de SINEC, já tem aula de fimose, ela tem um monte de coisa já. Tá? No próximo domingo, 8 horas, vai ter Doutor Convida, vai ser com a Luciana Nunes, nutricionista materno-infantil. Vamos fechar o ano com a nutrição Meu Filho Não Come. Meu Filho Não Come, com a Luciana Nunes. Com certeza o pessoal conhece a Luciana Nunes, ela é muito, muito requisitada. E ela vai trazer aí a área de expertise dela, são as dificuldades alimentares nas crianças. Então vamos fechar o ano. E como eu falei ali, coloquei lá no Flávio Pediatra uma enquetezinha, eu tô querendo mudar o dia para terça-feira à noite, tô vendo que era o dia que eu tava pensando mesmo que vocês preferem. Para o Doutor Convida ser nas terças-feiras, 8 da noite, porque dia de semana parece que fica melhor para vocês. Tá bom? Então, vai ficar... Acredito que o domingo é um dia que o pessoal está mais cansado, final de dia, na segunda vai começar a luta, na terça-feira já estão enfrentando a semana, fica melhor. Então, talvez eu já mude para terça, não essa próxima, a gente fecha 2021 nos domingos, e as próximas de janeiro, aí eu já vou falar com o pessoal para a gente mudar. Eu já estou com a programação cheia para o mês de janeiro. Vai ser muito interessante, porque o mês de janeiro, no Doutor Convida, vai ser só alergia. Vai ser do começo ao fim. Alergia, com exceção de uma mais para o final do mês sobre vacinas na Covid-19. Tá bom? Bom, vou chamar a doutora Ludmila. Vou apresentá-la, mas primeiro eu vou chamá-la aqui. Vamos ver se ela já está aqui, se ela já solicitou para participar. Deixa eu ver aqui, pessoal. Pronto. Vou pedir para ela procurar aí a solicitação para chamar para participar, que eu vi que ela já entrou aí, lá no comecinho ela já entrou. Deixa eu ver se eu tenho como chamar ela aqui. Estou vendo ela aqui. Transmitir ao vivo aí.
Boa noite, doutora Boa Ludmila. noite. Como vai? Tudo bem, você? Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Eu que Muito agradeço, bom viu? mesmo, muito obrigada. Eu gosto sempre de contar para o pessoal como é que eu conheço o povo, né? Porque Sim, sempre é assim, né? Foi numa postagem que eu fiz que teve muita repercussão quando eu falei sobre aquela história de cada criança ter o seu tempo. Não é tão assim como as pessoas pensam. E aí Ludmila, a doutora Ludmila foi lá comentar, e daí eu vi assim que era a pessoa certa para a gente falar sobre essa temática de desenvolvimento. E dentro da área do desenvolvimento, acredito que o desfraude é o tema que ela mais, digamos assim, trabalha. Então, só para apresentar, antes de começar, a doutora Ludmila Delissola é psicóloga pela Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, mineirinha. mestre e doutor em desenvolvimento humano e saúde pela USP, com ênfase em primeiríssima infância. Ela é membro do SINDED, que é o Centro de Investigações sobre Desenvolvimento Humano e Educação Infantil, e há 10 anos ela se dedica ao estudo e ao atendimento em desenvolvimento, cuidado e educação de bebês e crianças pequenas. Vocês estão vendo aí que ela é a pessoa certa para falar sobre o tema. Eu vou parar aqui os comentários e eu queria, antes de falar exatamente a gente entrar nas temáticas que a gente combinou, né? Eu acredito que era muito importante que assim você trouxesse uma fala sobre essa questão do desenvolvimento mesmo, né? Assim, eu vejo que hoje em dia talvez, eu não sei se é o excesso de informação, a gente está perdendo um pouco talvez esse caminho antropológico e cultural do que é a criança ao longo do tempo, né? Porque a gente está aí falando de, sei lá, 100 anos, 150 anos em termos de desenvolvimento cultural da sociedade, da informação, etc. Mas o nosso DNA, ele não é de tão pouco tempo, e ele não muda em tão pouco tempo. A gente tem uma ancestralidade que a gente não consegue mudar de uma hora para outra, né? E aí eu queria ouvir de você assim, no que é que o desfraude se insere nessa questão antropológica e cultural no sentido assim, em algum momento a sociedade mudou e encarou o desfraude como e ele foi se tornando uma espécie de problema, né, de uma problemática. E o que é que nos seus estudos assim, como foi essa evolução? Como é que você pensa isso aí antes da gente conceituar o desfraude? Primeiro eu quero agradecer, muito obrigada pelo convite, né? A gente se conheceu por aqui mesmo, se conheceu não, você Eu que fui atrás. generosamente, né? Você generosamente, eu te acompanho já tem algum tempo e eu estou assim muito honrada de estar aqui porque eu sei que tem muitos profissionais que eu acompanho já há muito tempo e que participam, né? Participaram do Doutor Convida. Então eu estou mesmo muito feliz de poder participar e colaborar de alguma forma. Bom, essa questão que você traz, Flávio, é fundamental para entender a perspectiva atual de desenvolvimento e até a perspectiva que eu trabalho, que é entendendo essa dimensão sociocultural da criança. Então, inclusive, os fatores filogenéticos, né, ou seja, o nosso desenvolvimento como espécie, a gente não pode esquecer isso, né, que embasa o nosso desenvolvimento ontogenético, que é o desenvolvimento de cada pessoa. Então, agora, a gente vive um momento cultural de constituição familiar, social, cultural, em que a criança, ela tem, nos últimos anos, nos últimos 100, 200 anos, vamos colocar aí, sendo estudada de uma maneira tão mais profunda, em que ela tem saído do universo é, de coadjuvante para protagonista. Então, entender esse processo em que a criança tem sido cada vez mais entendida, olhada como um sujeito ativo, coparticipativo, autônomo, livre, então, e quase reis das famílias, né? Então, antigamente, as crianças, elas nasciam e participavam, e viviam, conviviam, né? Então, as minhas pesquisas, por exemplo, de mestrado, doutorado e desse grupo, que eu faço parte do SINDEDI,
ele traz justamente essa dimensão cultural. Então, a gente faz muita questão de ver as diferentes culturas. Tem aquele documentário Babies, não sei se você já Sim. assistiu, que é Eu já comecei, não, maravilhoso, que eu traz quatro. comecei a assistir e já já no primeiro episódio que fala sobre a questão do andar, do engatinhar, etc. A gente já vê isso, né? Uma antropóloga que vai estudar a parte óssea, mostrando que, ao contrário do que se imaginava, as crianças precisam se movimentar para ver, desde o início, os ossos delas estejam adaptados a esse processo do caminhar, né? Do engatinhar, do caminhar. E que essa movimentação ativa é necessária. Isso só veio quando uma antropóloga foi lá estudar os ossos que estão nos museus e entender um pouco disso, né? E eu acho que no desfraude, eu fiquei pensando, né? No sono, no desfraude, nessas problemáticas que nós identificamos hoje em dia, parece que está tudo conectado com essa coisa da natureza do indivíduo, né? Exatamente. E com a natureza e como que culturalmente a gente está lidando com todas essas questões. Então, antigamente, isso era. Antigamente não, bem recentemente, acho que da nossa idade, eram irmãos que cuidavam dos irmãos, era uma coisa, né, muito mais compartilhada. Hoje em dia, não. Então, eu já atendi, já acompanhei mulheres que têm 30, 35 anos que nunca pegaram bebê, estão grávidas. Então, entra toda essa dimensão do cuidado e da educação da criança pequena, entra nessa dimensão do que o que eu vou fazer, o que é certo fazer. Então, o conhecimento teórico científico, né, o conhecimento científico vem entrando para esse campo para trazer, não, então você deve fazer isso, você deve fazer aquilo. Então, e os pais vão cada vez mais tentando buscar esse tipo de informação. Agora, as informações da vovó, da mamãe, né, da cultura, dos familiares também são importantes. Então, agora, o que que a ciência, o que que o desenvolvimento, o que que a psicologia do desenvolvimento traz com relação a essas concepções e nos ajuda, então, nesse momento histórico da família, das pessoas, a ajudar. Então, o desfraude, eu entendo que ele entra dentro desse processo todo, né? Assim como o que eu faço para o meu filho comer, como que eu amamento, como que ele vai andar, como que ele vai falar. Meu filho tem um ano, entende? Então, o desfraude, ele entra como um desses aspectos. Muitas vezes os pais não param para pensar, eles só pensam assim, o bebê nasceu, eu só vou pensar no desfraude daqui um tempo. Eles não param para pensar que um dia vai ter que desfraldar essa criança, eles só pensam que vai ter que desfraldar quando de fato entende que ela não vai poder ficar com aquela fralda para sempre. Uns mais precocemente, outros menos, mais tardiamente, que é o que você falou hoje no post, né? Então, a fralda como bengala, enfim, né? Então, acho que... Eu acho que as pessoas precisam ter esse entendimento, né? A gente não tem uma nova criança, a gente tem uma criança inserida numa nova sociedade e a gente precisa entender, claro, e adaptar. A gente não vai voltar lá atrás para parar de usar fralda, eu acho que isso é uma utopia, é minha opinião, mas cada um tem a sua, porque existe sempre nessa história o resgate, né? Daqui a pouco vai ter um grupo que vai dizer que celular é o maior problema da humanidade e a gente vai ter que abolir os celulares. Isso não vai acontecer. Isso é dar murro e ponta de faca. Eu acho que a gente precisa se adaptar. Então, para a gente começar assim, para o pessoal entender organizadamente, o que é que se conceitua o desfraude, assim, em termos teóricos, qual é o conceito de desfraude? O desfraude, ele é o momento em que a criança está pronta, e aí já entra aqui a crítica, né? Está pronta para a retirada das fraldas. Então, eu entendo hoje, né, depois de estudar muito, de acompanhar famílias, e mesmo com o desfraude dos meus filhos, o desfraude é resultado. Então, o fato de retirar as fraldas do bebê, né, o bebê parar de usar fraldas, é resultado de dois processos. Um que é o processo de desenvolvimento da criança, que é a constituição de si, a percepção de si e o desenvolvimento integral da criança. Outro que é o processo exatamente do desfraude, que pode ocorrer num período de até um ano. Então, a gente não está falando que a gente tira uma fralda de um dia para outro, também fala, nossa, tem
tem 2 meses que eu tô tirando a fralda do meu filho e ele não... 2 meses é muito pouco, né? A gente tem um período aí para acontecer todo esse processo. Então, desfraude não é quando a criança está pronta. O desfraude é quando não é necessário mais utilizar as fraldas para fazer xixi e cocô, né? Vou falar xixi e cocô aqui porque é o, é o que mãe e pai fala. Não vou ficar floreando xixi e cocô. Isso. Agora, dentro desse conceito de desfraude, o que é que se chama na literatura o tal do desfraude ativo e o desfraude passivo? Sim, vou começar pelo desfraude passivo, que é o desfraude até hoje mais, como que eu posso dizer, nem é mais realizado, mas é algo que a gente, em termos de orientações, é o que a gente mais encontra. O desfraude passivo, olha, eu fiz um cronograma aqui para eu não me perder também, tá? Claro, porque mas senão a para a gente gente vai... ficar Então, conversando e alinhar, digamos assim. né, então, o passivo, o adulto conduz o processo. Ele está muito relacionado com os treinamentos, né? Brazelton, que é Pediatra um teórico, desenvolvimentista, né? né? Pediatra do desenvolvimentista, ele trouxe, inclusive, uma ideia de treinamento, que inclusive é ele que traz mais essa dimensão psicossocial, né? Ele pode, por mais que seja um treinamento, ele foge um pouco da questão do comportamental, né? De levar a criança para sentar e ficar a cada tempo. Então, ele vem trazer mais também a questão do interesse da criança. Mas o adulto conduz o processo. Então, está relacionado a um treinamento. Então eu preciso tirar a fralda do meu filho porque ele vai entrar na escola. Não, eu quero tirar a fralda do meu filho porque eu não aguento mais essa questão de fralda. Preciso dar um jeito nisso. Então você vai, Então, você vai atuar, digamos assim, você não vai deixar que a criança comande o processo, não é isso? Exatamente. Então, esse é o processo passivo, ou seja, a criança não tá nem sabendo o que Você está vai botar acontecendo. ela para desfraldar, digamos assim. Você vai colocá-la no pinico, você vai colocá-la no vaso, você vai construir toda a situação. Isso acontece muito em escolas de educação infantil. Então, é um ponto muito importante, inclusive, trabalhar isso cada vez mais com os educadores, porque muitas vezes não é o pai e a mãe que quer iniciar, mas são as professoras, as educadoras, as escolas, de uma maneira coletivamente. Então, pais que estão numa escola em que exigem o desfraude, ou que querem fazer um desfraude coletivo, atenção com a enorme, porque é muito complicado você fazer desfraude coletivo em crianças a partir de 18 meses, seja lá qual for a idade. Então, esse é o desfraude passivo, quando os adultos querem fazer com que a criança largue as fraldas, como se fosse só isso, né? Então, aí surgem um monte de comportamento, de ações voltadas para o comportamento, de usar ou não as fraldas, e simplesmente relacionado a fazer xixi ou cocô. O desfraude passivo já é o adulto como mediador. Nós nunca vamos deixar a nossa mediação de lado. É aí que entra aquele adulto que fala assim, vamos deixar, uma hora ele larga. Não, não é assim também, não, uma hora ele larga. O adulto como mediador do processo, mas a criança como protagonista. Ou seja, aquilo que o adulto mais pode fazer pela criança é estar atento, é observar. Quais são os sinais de prontidão dessa criança? Ela se interessa pelo cocô, pelo xixi, ela para, ela fala xixi, cocô. Ela sabe separar o que é uma coisa da outra, ela se incomoda com a fralda. Não é só incomodar com a fralda que significa que é um sinal, a gente vai falar disso. Mas então, o que seria o ativo? É entender que a criança, ela dá sinais de que a criança ela é protagonista do processo. E que se ela for observada e conduzida de uma maneira cuidadosa e atenciosa, ela vai fazer o desfraude da melhor maneira possível. Muitos pais fazem isso intuitivamente. Eu acho que a maioria deles fazem isso intuitivamente. O que acontece é que a gente, nessa era, né, técnico-científica, a gente quer algo que embase aquilo que a gente está pensando que é. Nossa, mas será que é isso mesmo?
Nossa, mas fulano deixou a fralda com 1 ano. Não, mas Beltrano tirou a fralda com 9 meses. Isso é tudo criança, né? Então sempre vai ter essas Isso é histórias. fora da curva, né? E a gente costuma a ter muito esses desvios padrão como um padrão, como um falso Como um padrão, né? padrão. Porque fulaninho andou mais cedo, fulaninho Uhum. desde os 6 meses ele come tudo e o meu só faz cuspir com Sim, 7, né? Agora, um ponto que eu exatamente. sempre, para falar um pouco dessa questão de quando começa esse processo. Como você é psicóloga, uma coisa que me chama muita atenção, porque eu acho que essa coisa de desfraude, no caso do desfraude passivo, né, os pais impondo, antecipando ou guiando ativamente o processo, né? Esse nome confunde, mas é passivo porque não é a criança que comanda, são os pais. Então, Sim, o que é que acontece? Para o pessoal só interrelacionar. Existe um desenvolvimento também psíquico da criança, né? Existe uma fase do desenvolvimento psíquico que se naturalmente se anda em conjunto com o processo do desfraude. E isso é uma coisa que eu particularmente como pediatra, sempre me preocupei muito porque eu penso assim, na verdade a gente está antecipando às vezes por uma necessidade, como você mesmo falou. As crianças antigamente entravam na escola desfraldada porque elas só iam para a escola aos 5 anos de idade. 95% estava desfraldado naturalmente, sem ninguém falar nada, fazer nada, o menino parava. E aí a gente sabe que nessa faixa etária aí dos 18 meses a 24 meses, que é quando se diz que naturalmente o desfraude, esse processo de prontidão vai acontecer, está ligado com o início da fase anal, final da fase oral, do desenvolvimento psicológico e fase anal. Aí eu te pergunto, não é exatamente daí que a gente precisa ter um cuidado para preservar essa fase anal, a entrada nessa fase anal de uma forma o menos intervencionista possível. Eu queria entender, isso eu confesso que eu não tenho bagagem teórica para isso, eu acredito que você tenha. Então, como é que a gente pode intervir de uma forma mais sutil para não causar um trauma nessa fase anal, que a gente sabe que lá na frente o pediatra vai sofrer com constipação persistente, que a criança vai ter distúrbio miccional, e quando a gente vai ver foi porque a criança estava imatura total, ainda estava, né, um pouco uma fase oral às vezes retardada, demorando um pouquinho para sair daquilo. O que é que você pensa sobre isso? Para a gente falar dessa história de quando começa o desfraude, né? sim. É, a sua consideração é brilhante. Essa questão da idade da criança, a gente vai colocar diversos pontos para entender essa questão de quando começa. Em termos teóricos, quando começa é a partir dos 18 meses, mas isso pode ir entre 18 meses até 5 anos. É o que a literatura tem trazido, né? Então, que é o que você acabou de falar, as crianças entravam na escola depois de 5 anos. Já estava todo mundo Então, quase desfraudado, já estava, 95, né? 95%. Exatamente. Então, de 18 meses a 5 anos, você imagine, você sabe muito bem, o desenvolvimento enorme que acontece com essa criança, né? A gente pode trazer algumas perspectivas de desenvolvimento psicoemocional, psicológico, pode trazer a questão das fases do Freud, né? A fase anal, a fase oral, pode trazer as crises de desenvolvimento do Erickson. Então, tem diversas abordagens, né, e teorias que vão trazer qual que é a fase em que a criança está. O mais importante de todas elas, qual que é a ideia que elas trazem? O desenvolvimento do eu. Autonomia versus dependência. É a idade da criança em que ela quer ter, é aquela idade em que ela acha que ela é a dona do mundo. Ela se descobre, Simplesmente né? isso. Ela se Ela se descobre descobre como um ser ativo e não mais passivo, que precisa de colo, de passiva. peito. Ela tá, eu quero, eu posso, Exato. eu faço, eu sou, né? Uhum. E fazer xixi, cocô e reconhecer isso como algo seu é fundamental para o desenvolvimento. Então, não é alguém que está... Entenda também que as coisas elas vêm combinadas, né? Se eu tenho uma família que está o tempo todo, tem que fazer xixi, você tem que fazer cocô, você tem que ir no vaso, você tem que sentar no pinico.
Não pode fazer Não é na possível. Mais calcinha. uma vez, você não consegue. Mais uma. Ah, Isso é um contexto. Isso é um contexto. E com certeza isso não está desconectado de outras coisas. Né? O desfraude, a vida não para a criança desfraudar. E os pais não mudam completamente para fazer o desfraude. É o mesmo pai, a mesma mãe da vida inteira. Então, qual que é a questão mais importante disso que você está trazendo em termos do desenvolvimento da criança? Constituição do eu. Tem uma pesquisa recente trazendo o desfraude associado ao uso do pronome eu. Então, as crianças que já conseguiam fazer essa denominação, eu, meu, quero, estavam mais aptas para o desfraude. como se fosse mais um sinal de prontidão que a gente nem fala muito, né? Exatamente. Exatamente. Então, quando a criança... Eu tenho uma filha de 1 ano e 8 meses, olha, já estamos aí. Já tá. Já tá nada, porque ela é bem de boa, assim, ela é bem tranquila. Mas ela já começou, quero, não quero. Então, ela ainda não está falando eu, mas ela fala quero, não quero. Então, tem algumas meu, ela está começando a falar. Então, tem algumas coisas que a gente já vai entendendo que ela já está nesse momento de compreensão dela mesma. Então, se a gente for pensar em termos de quando começa o desfraude, a partir de 18 meses a gente já tem um período aí mais propício para isso. Um ponto muito importante dessa pergunta, expectativa versus realidade. Muitos Como pais têm uma sempre, né? expectativa, como sempre. Tem uma pesquisa não tão recente assim, de 2008, trazendo, mas de um recorte bem pequeno de uma cidade do Rio Grande do Sul, não é não é um estudo do Brasil, né, nacional, mas que traz que os pais, 14% dos pais achavam que os bebês tinham que desfraldar antes de 12 meses, antes de 1 ano. Então, você imagine, tem 76% acreditavam que tinha que ser antes dos 18. Então, a gente tem aí também uma ideia, né, de que tem que desfraldar muito cedo. Aí, então, entendendo que é a partir dos 18 meses, mas a questão é, quando a criança está começando os sinais de prontidão para o desfraude. Agora, eu sempre falo para os pais que eu acompanho que eu faço consultoria de desfraude. O desfraude começa na primeira fralda que você coloca no seu filho. Aí eles falam, o quê? Como assim? Como que o desfraude começa na primeira fralda? Porque a forma como você troca o bebê é constituição de si. É constituição corporal. Então, se você troca a fralda olhando para a criança, tocando, com respeito, com dignidade, com atenção. Então, essa perspectiva vem muito da Amy Pickler, que é a pediatra húngara, né, que eu tenho trabalhado, aprofundado cada vez mais. Então, ela vem trazer essa perspectiva do cuidado, do toque, das mãos, da forma de cuidar do bebê. Então, se você o tempo todo é fralda, trocando fralda de forma correndo, não entendendo, Automático. automático, sem conversar. Então, os pais hoje em dia querem muito momentos de, ai, o que eu faço para estimular meu filho? O que eu faço? Que brincadeira que eu faço? O maior estímulo dos bebês, da criança pequena, é nas horas de cuidado. É na alimentação, na amamentação, na troca de fralda e no banho. Se você conseguir, nos momentos de cuidado corporal, dar toda a sua atenção, estímulo, conversa, né, toque, e aí saber quais são os cuidadores que estão com esse bebê também. Então, quando começa, para mim, começa desde a primeira fralda. Porque desde a primeira fralda a E, gente está falando e isso tem a ver com a responsividade da criança a essa coisa da sensibilidade, né? Elas são extremamente sensíveis aos estímulos positivos ou negativos, né? Nesse processo. Então, as pessoas imaginam que está diante de sei lá, um bebê de 1 mês, ou 2, ou 3, e ele não entende o tom de voz, não entende a pressão do toque, não entende a do pressão toque. no colo, e isso é um repertório sensorial que ele vai levar e que às vezes vai desaguar lá na frente num problema, numa facilidade, né? Então, Exatamente. eu sempre brinco de dizer assim que cuidado para não criar crianças como robôs, né? Esperando que tudo aconteça na mesma hora, do mesmo jeito,
Mas, por outro lado, a gente precisa, antes do bebê nascer, se dotar desse repertório no sentido de entender como a gente lidar com ela também, né? Como aquele ser vai responder. Então, eu me preocupo muito hoje com o sofrimento mental dos pais, o sofrimento mental no momento desse, né? Mas assim, vamos só para objetivar. Eu acho que a gente fechou assim um tópico triplo aqui, que eu queria que você resumisse assim, que seria os sinais de prontidão que a gente vai observar nessa criança e como a gente favorece, né? Você já colocou um ponto. Primeiro, o desfraude começa na primeira fralda. Mas sinais de prontidão mais fatores de favorecimento. Como é que você resumiria isso assim para quem está assistindo? Perfeito. Tá. Primeiro, os fatores de favorecimento, né? Pais que compreendem um pouco melhor esse desenvolvimento da criança. Um pai que entende que a partir dos 18 meses, que a criança começa a ter um pouco mais de prontidão, não vai querer fazer desfraude com 12. Então, algumas coisas, né, em termos de conhecimento mesmo, que aí os pediatras podem orientar. Por exemplo, desses 14%, o pediatra não tinha orientado para fazer desfraude. Não. Né? Era cabeça da mãe, sei lá, da vizinha. Enfim, então, compreensão do desenvolvimento, compartilhamento das normas sociais, porque o que a gente está falando aqui, a gente vai falar, né, das questões neurofisiológicas, que é quando essa criança está com aptidão já, está com uma maturação física, né, orgânica, inclusive, mas ela está dentro de uma cultura. É o que você acabou de falar. A gente tem hoje em dia uma corrente de higiene natural, que inclusive tem crescido muito no nosso país, que é essa questão de, nem é não utilizar fraldas, mas é ajudar a criança a compreender os sinais de eliminação e já se antecipar, enfim. Eu acho difícil, mas ok, tem a corrente. Agora, nós fazemos parte de uma sociedade que usa fralda, seja de pano, seja essas de panos normais, seja descartável, enfim. Mas quais são as normas sociais de ir ao banheiro? Você não precisa pedagogizar o banheiro. Mas assim como seu filho vai na cozinha, seu filho vai ao quarto, seu filho vai ao banheiro. Ele precisa ver você fazer. Mãe sempre vai estar com o filho fazendo xixi, né? Isso não é um problema para as mães. Mas, então, entender Depois que o as filho normas nasce, não sociais. existe mais banheiro de porta fechada. Não existe. Para os pais, melhor do que para as mães, né? Mas olha, eu vou te falar uma coisa: um caso de fazer xixi com o menino no colo. E depois a gente ainda tem que ouvir assim, sabe por que ele é pegado em você? Assim, porque você fez xixi com ele no colo. Eu falei, meu filho, eu vou fazer xixi com ele aonde? Mamando ainda, no colo, mamando. Onde que eu ia pôr esse infeliz chorando na barra da minha saia? Enfim. Então, o compartilhamento das normas sociais, a observação da criança e dos sinais que eu vou apontar, respeito ao tempo e ao interesse da criança, o controle das expectativas, legitimação desse interesse. Então, às vezes, né, muitos pais falam assim para mim, eu vou esperar o verão para eu poder fazer o desfraude, porque essa criança, ele tá doido, não aguenta mais ficar com fralda, pede para ir no vaso, mas eu vou esperar o verão. Minha filha, que verão? O verão não tem tempo, não tem momento de... Você tem que olhar a criança, não a estação do ano, né? E são os aspectos que vão contribuir para esse processo. O primeiro e o principal deles, a relação afetiva e segura com o cuidador. Por isso que eu falo, cuidado com as escolas. A gente recebe muitas crianças que têm problema com desfraude por causa das escolas. Né? Um treinamento com cuidador que não é o cuidador principal. Às vezes as pessoas às vezes as creches têm uma pessoa separada para trocar a fralda da criança. Né? Como é que você vai cuidar da intimidade da criança se você não vê ela em momento nenhum, só na hora de trocar a fralda? Então, essas questões, elas são importantes de se considerar. E aí a gente está falando em termos de educação infantil. Políticas públicas, enfim, né? Um ambiente estável e seguro, a confiança do adulto na potencialidade da criança, ele vai fazer xixi no vaso, no pinico. Acredita, né? Ele tem esse potencial, mas calma, vai chegar lá. Né? E esse respeito à personalidade ao ritmo da criança. Estou falando aqui da minha filha, né? O meu primeiro filho, eu entendo que ele foi mais rápido. A Luísa já é
Eu já sei que vai ser outro É um ritmo, mas é o temperamento, ritmo né? dela. Temperamento. Diferente. Exatamente. Outra Com coisa, né, que o relação pessoal aos... tem que entender que realmente os estudos mostraram que os meninos são um pouquinho mais atrasados que as meninas nessa parte. Então, tem que entender isso. Eu vi aqui na minha casa, um menino e uma menina. A menina Ah, foi um fenômeno. E o menino foi um parto com desfraude, entendeu? E vamos lá, é assim a vida. sim, e tem muito jeito de o jeito de cada criança, exatamente. Os meninos têm, tem algumas pesquisas que falam que eles concluem o desfraude um pouquinho depois das meninas, elas são mais. E aí a gente pode ver uma série de coisas, né? Às vezes as meninas até participam mais, essa coisa de ir ao banheiro com a mãe, de tomar banho com a mãe. A gente tem, não tô falando que foi o seu caso, mas tem às vezes algumas questões culturais também, né? Agora, tentando entender o papel do adulto nisso, né? Essa questão de propiciar a participação da criança na troca de fraldas, né? Mostrar a fralda, mostrar o que, que tem na fralda. Às vezes a criança não sabe nem o que, que é o cocô. Tem criança que nunca viu, não sente o cheiro. Então, é importante, às vezes, é importante mostrar. A criança, ela precisa entender o que está se dizendo ali. Às vezes o pai quer tirar, a mãe e o pai quer que a criança desfralda, mas ela nem sabe o que é xixi, o que é cocô. Então, essa questão de propiciar a participação da criança, dizer o que você está fazendo, olha, a criança parou, você está vendo nitidamente que a criança está fazendo cocô. Ah, você está fazendo cocô. É simples, mas o quanto que isso repetidamente vai ajudando a criança a entender o que ela está fazendo. Deixar que a criança observe os pais, né? Comunicar o que é o xixi, o que é cocô, molhado, vazio, pum. Isso vai dando dimensão para a criança dessas substâncias, né? Permitir que o banheiro faça parte da rotina, sem pedagogizar o banheiro, né? Então a criança pode ir ao banheiro, vitamina S, não é? Também. Claro que ela não vai Não enfiar a vai cara comer e a mão cocô, né? no vaso, ela não vai comer, Não mas vale, não ela vai. vale como vitamina S. Não, o cocô não vai. Então, essa questão de organizar também a casa e o banheiro, né, de maneira que facilite a autonomia, entra na questão de se vai utilizar o vaso, se vai utilizar o redutor de vaso, o pinico, a escadinha. Por exemplo, com o Benjamin eu utilizei o redutor de vaso e a escadinha. Com a Luísa eu já estou vendo que o pinico vai ser mais adequado para ela. Ela é menor, acho que a dimensão, né, do pinico, entender que a criança precisa ficar sentada com as perninhas apoiadas, não tem como a criança fazer cocô com as pernas, né, soltas no vaso, né, sentar sem. Nessa fase do início, falando dessa coisa, né? A gente já está falando um pouco da parte de acessórios. Da mesma forma que às vezes a gente usa para facilitar no sono, como objeto de transição de referência, a menina, por exemplo, que brinca com uma boneca, colocar uma fraldinha na boneca, ter o piniquinho da Uhum. boneca, pode servir como um facilitador de uma forma Sim, lúdica para ela, para o sim. menino também. Tanto para, Assim, sim, usar para os tanto para dois. um quanto para o Sim, outro, né? sim. Utilizar esse referencial Esses além dos pais é recursos. interessante. Sim. Eu só fico É, muito, eu fico assim, como pai eu não precisei praticamente, eu usei pinico, foi pinico, aqui deu certo no pinico, no início foi pinico, foi show. Mas assim, como é que a gente, porque tem tanto acessório hoje em dia que a gente fica doido, né? Mas encontra uns acessórios que eu nunca nem ouvi falar. Não tem agora um para menino, que o menino faz xixi em pé e tal. Eu digo, nossa senhora, eu não tô sabendo desse, não, é novidade. tem Aí, um de sapinho, né? Que ele tenta isso mirar no aí e tal. sapinho, o E aí, sapinho assim, gira. eu fico. Acho que a gente deve começar com o básico, né? Tentar, eu É, acho, uma escadinha com redutor ou o pinico, a depender da criança, porque também se a gente apresentar três opções, às vezes ela não vai querer nenhuma, né? não. Não, e tem gente que faz muito isso, vai fazendo rodízio, né? Tem pais que falam assim, nossa, eu já comprei tudo. Pois é, aí Como se chega fosse lá, comprar tem diversas tudo. coiss do banheiro, né? Tem tudo, tem Exatamente. E livro, tem não é essa negócio que coisa. toca a música quando faz xixi, a criança ali tá doida, né? No meio daquele negócio.
Olha, eu sou muito da perspectiva do que menos é mais e de que o que a gente está falando Pois aqui é. é de um processo de desenvolvimento psíquico, emocional, social, fisiológico e que essa parafernália toda, para mim, mostra um pouco mais a ansiedade dos pais do que de fato uma ajuda. Para alguns pais, um livrinho, às vezes ajuda mais o pai do que a criança, né? Porque ele pensa assim, ah, eu estou ajudando, tô tentando. Eu vou ser bem honesta. Eu não tenho nenhum livro de desfraude, de cocô e xixi aqui em casa. Não tenho. Nunca usei. Pode usar? Pode. Se você acredita que isso vai te ajudar, que isso vai ser mais fácil para vocês, por exemplo, é o que eu estou falando. Para minha filha, eu faço de um jeito. Tem uma forma de falar cocô, xixi. A gente tem a bonequinha, tem o periquinho. A gente brinca, mas não porque eu quero brincar daquilo com ela, porque a gente brinca. Porque a gente está brincando de E boneca, e a até boneca porque tem um piniquinho. essa brincadeira representa o cotidiano natural, como você mesmo disse. O Exatamente. banheiro não é um lugar mágico, especial, ele é mais um local da casa frequentado pela criança, né? Como a cozinha, Exatamente. como o Uhum. quarto. Deixa eu perguntar uma outra questão, né? Uma vez que a gente, nesse processo do desfraude, tá, sinal de prontidão, a criança já começou a fazer o diurno. Muitas famílias elas se angustiam quando vão para o noturno, né? Então, Noturno. desfraude noturno parece que é igual a história dos medos na criança. Todo mundo fica em pânico quando a criança Uhum. demora nisso aí. Parece que o noturno é a fase final, né? O noturno é desse processo, né, longo, dessa história longa. E aí, às vezes, a expectativa, como você mesmo disse, do pessoal é o desfraude. Pô, em 2 meses a criança tá uma mocinha, com um mocinho que tá pronto. E não é assim, né? Então, como é que você vê essa. E o que existem pesquisas que mostram em termos de tempo, avaliaram em termos de tempo isso aí? Uhum. Uma vez que é atingido o desfraude diurno, o noturno vem em quanto tempo, ou como é esse processo? Olha, não tem pesquisas que falem exatamente do tempo disso, né? As pesquisas têm falado, por exemplo, um ano o processo do desfraude, né? De parar de usar o ano como um todo. Mas alguns manuais, alguns textos vão dizer que esse desfraude noturno ele pode se prolongar por mais de um ano. Então, e aí depende muito da criança. Aí é caso a caso, porque, por exemplo, tem criança que precisa da fralda sempre que vai dormir, não só à noite. Então ela já vai ao banheiro sozinha, ela faz xixi, ela faz cocô, ela normal, desfraude normal, mas para dormir ela precisa da fralda. E as pesquisas falam, né, que até 10 anos isso é normal. Então, em termos de até 10 anos, essa enurese noturna, né, que é fazer. E aí, no caso, é enurese noturna, é fazer xixi à noite, né? E aí, estado com fralda ou não, até 10 anos, pode-se. Aí tem diversas questões, né? Que não. Antigamente a gente tratava isso como problema psicológico. Né? Criança de 10 anos faz xixi na cama ainda, então ela tem algum problema. Mas tem questões, inclusive, hereditárias. Ultimamente tem sido cada vez mais estudado, então tem questões hereditárias nessa questão, tem algumas questões da criança, por exemplo, a bexiga encher mais rapidamente e ela. Então tem algumas técnicas que dá para utilizar, por exemplo, beber mais líquidos durante o dia, mas não deixar de beber à noite, não tem essa recomendação de tirar o líquido da criança, ou às vezes acordar a criança para fazer xixi de noite, não, então eu vou, né, sabendo que já tem um tempo que a criança tá, os pais meio que se antecipam, né, ou você pode deixar e ver até quando vai, mas tem algumas técnicas que dá para utilizar. Eu vi Mas a também, questão eu vi também Oi? que. É porque, assim, é como você diz aí, a gente sabe, 95% das crianças vão ter até 5 6 anos de idade O completar o desfraude processo. completo, Mas sim. 5% seguem. E essa é a grande dificuldade, a gente discernir quem precisa de tratamento ou qual tratamento ou não.
né? E aí vai toda a sorte de tratamentos que vão desde medicamentoso, com desmopressina, os Isso, isso, alarmes, é, várias coisas que se faz aí. E eu acho que é muito importante a gente analisar, como você falou, cada criança que está nesse critério da enurese noturna, isso. acima de 6, precisa ser analisada individualmente. Legal. Então, tem um fator hereditário, tem questões orgânicas, tem Orgânicas, avaliação fisiológicas. não só da urina, como também das fezes. Muitas vezes essas crianças também têm distúrbios defecatórios, e aí talvez associando com o desenvolvimento, pode ser que isso seja o indício de uma criança, esse comportamento retentivo nas fezes e essa enurese noturna significar alguma questão psicológica que precise ser avaliada. Mas, assim, acho que a mensagem importante nessa questão da noite é entender que talvez esse seja o estágio final e que dura muito, né? Assim, pode ter crianças que persistem e é um desafio para o pediatra. Eu falo que não é comum, graças a Deus não é comum, pô, mas quando aparece é algo muito desafiador tratar. Eu acho que para você Sim, também, na área da sim, psicologia, porque sim. é multidimensional e às vezes você tá diante de um problema orgânico e psíquico, né? Uhum. E às vezes é uma questão da própria criança, maturacional mesmo. Ela vai atingir, só que isso preocupa tanto, né? Às vezes a gente fica tão, nossa, mas já era para ter desfraldado à noite, porque já tem tanto tempo que ela já teve esse controle. E quando a gente fala o desfraude, é engraçado porque no fundo a gente está falando desse controle dos esfíncteres. Então, se uma criança à noite não imagine, se durante o dia ela consegue controlar, então ela já atingiu diversos aspectos desse desenvolvimento desse processo. Ela já, e aí, né, eu vou comentar os sinais de prontidão, que eu acabei não falando, mas ela já concluiu de alguma forma esse processo. De noite, é uma questão involuntária. Ela não consegue segurar, ela não consegue, entende? Então, e aí são outras. Ela não está ativa para ela saber que ela vai fazer xixi ou não. Então, é um desafio para os pais e para o pediatra também, para os psicólogos, isso chega mais tardiamente. Não chega tão cedo para a gente, né? A não ser que seja E outras então, questões. A criança. para a gente entrar nessa parte final importante, antes de entrar nisso, eu ia falar os sinais de prontidão, mas com relação, para a gente entrar na parte de crianças com transtorno do desenvolvimento, né, e o desafio ainda maior do desfraude para elas, sobre sinais de prontidão, assim, bem objetivamente, o que é que o pessoal precisa olhar para a criança e dizer, ó, isso, então vamos guiar, vamos ajudar aí nesse Sim. desfraude. Primeiro aspecto, que não é o principal, mas que todo pai vai entender: incômodo com a fralda cheia. Então, a própria criança já chega e já fala e já não quer colocar a fralda, não quer tirar a fralda, mas esse não é o principal, porque tem outras coisas. Ela verbaliza que está com xixi ou com cocô ou que acabou de fazer. A criança avisa que vai fazer. Então, isso é um ponto à frente, né? Ela avisa que vai fazer, vou fazer xixi. Então, tem criança que fala depois que fez. Tem criança que avisa que vai fazer. Então, são etapas, né? Ela se esconde para fazer cocô. Então, ou ela para a atividade, ela vai para um canto. Isso já é um sinal importante, inclusive, porque enquanto ela não entende que ela precisa de algo mais reservado para fazer cocô, ela ainda está na atividade, ela não está se dando conta daquele processo. Então, a criança se esconde para fazer cocô, ela busca privacidade, ela interrompe a brincadeira e fica parada para fazer xixi. Então, ela para, ela não vai fazendo xixi enquanto ela está brincando. Ela comunica a vontade de tirar a fralda, de usar calcinha, de usar cueca, eles falam, né? Ela consegue se vestir sozinha ou tirar a roupa, tirar e se vestir sozinha. Isso é importante, que é uma das medidas dos pais. Às vezes os pais não se preocupam com o tipo de roupa que coloca na criança. Colocam uma roupa que ela não consegue tirar nunca. Coloca Então é roupa com importante, botão, com é, zíper, com um monte de coisa complicada. com um monte de coisa que a criança não consegue tirar. Então, se está em casa, coloca uma roupa, um vestidinho, sei lá, vestir para os meninos, né? Enfim.
Ela se refere a si mesma em primeira pessoa, ela faz uso do eu, ela mostra autonomia em diversas tarefas ligadas à sua rotina, não somente a fazer xixi. Então, é isso que eu estou falando da fase da criança, a autonomia dela, e isso é importante os pais considerarem. O pai não quer que a criança coloque um sapato, não quer que ele coloque a roupa, porque é ele que tem que escolher, é ele que tem que colocar. E a criança briga porque ela quer colocar. E aí a criança é rebelde, terrible two, né? Um monte de coisas. Terríveis dois Esse é anos. outro Não, ponto, né? Que o pessoal tem que entender que quando vocês estão querendo dominar a criança está querendo dominar vocês. É a idade dela por eles. e a motricidade global está mais desenvolvida, né? Tem aquela historinha, quando a criança pula com os dois pés é porque a criança já está pronta para desfraude. Faz sentido também. Faz sentido assim, não é por causa disso que ela vai desfraudar, mas tem a questão da motricidade. Então, tem vários pontos aqui que são, se a gente for juntar tudo isso, né, em termos dos aspectos fisiológicos, neurológicos, né, essa maturação dos esfíncteres e esse controle neuromuscular, a questão motor, a criança tem que caminhar, correr, abaixar, levantar com autonomia, posicionar seu corpo de diversas formas, né? Então, essa liberdade motora é importante para o desfraude, podendo manter contrações e relaxamentos. Então, uma criança que sabe correr e parar, contrair e relaxar. Então, essa integração entre o esquema corporal e a imagem mental de si, né? Emocional, entender que a criança não pode ter medo de perder parte do corpo, que ela não pode ter medo de chegar perto do vaso, que ela não pode ter terror do pinico, né? Não pode ter medo de fracassar, no sentido de, nossa, o xixi saiu. Porque até tirar a fralda completamente, a gente começa com calcinha, com cuequinha, a criança vai tirar, né? Então vai vazar. E isso é importante também. Os pais acham que de um dia para o outro tirou a fralda, acabou. Não, vai ter, faz parte. E social, que é o aspecto da criança fazer por si mesma, da criança reconhecer esse código comunitário social, de que ela precisa ir ao banheiro para fazer xixi, tem um lugar para isso. E cognitivo, que é essa noção tempo e espaço. Estou aqui, dei vontade de fazer xixi, eu vou ter que ir até o pinico. Isso é cognição. Então, isso é um desenvolvimento, é uma aprendizagem da criança, né? Entender e seguir instruções. Deu vontade de fazer xixi, você vai ter que chegar no banheiro, tirar a calcinha, tirar a roupa, a calcinha, sentar e fazer, né? E se comunicar verbalmente, que é importante. Então, é complexo, É tem muita coisa. muita coisa e eu acho que o mais importante, que eu sempre falo para os pais, olha, você é um guia desse processo e você é um guia positivo desse processo. Cada reação negativa, ela soma muito mais, ela tem um Exatamente. peso muito maior para a criança nesse momento. Por isso que é muito complicado essa imposição de uma creche, de uma escola, né, em relação a isso, porque ela está tratando as crianças como robôs. E é a pior coisa que a gente pode achar se a gente tem um processo que tem uma janela, cada criança vai dentro de limites definidos, né, assim que a gente conhece, a gente vai estabelecer, esses sinais aparecem em idades diferentes, né? Então, o menino é um pouco diferente de menino, contextos, temperamentos. Então, assim, eu vejo que os americanos lá, tem 1000 livros de desfraudes lá nos Estados Unidos, inclusive, desfraude seu filho em um dia. E você vai ler o livro, não tem nada a ver. Não é um dia. Não é um dia. Ele vai. É mais fácil. Era melhor que o título do livro fosse Um dia seu filho vai desfraudar, e não desfraude seu filho um dia. Né? Mas assim, olha, eu acho que assim, mereceria uma temática. O problema é o tempo, né? Como você mesmo disse para mim, quando a gente conversou antes, né? Uma hora vai ser só a introdução. É uma Então, eu introdução. acho que esse tema, desfraude em crianças com transtorno de desenvolvimento, é uma coisa muito complexa e ampla. Então, o que eu vou sugerir é assim, pessoal, vá lá acompanhar a doutora Ludmila. Já está no post de hoje o arroba dela, que é arroba Ludmila.delisola com dois L's, certo? Mas quando eu publicar, eu vou repetir. Ela vai abrir caixinha para responder as perguntas de vocês.
E aí, nessa caixinha, ao longo dos dias, com certeza fica melhor para desenvolver esse tema, Sim. né? Desenvolver essa temática que é muito complexa. O fato é que é, a gente não só hoje precisou estudar desfraude a fundo, porque eu acredito que ele tornou-se uma demanda, né? Talvez lá antigamente, eu queria até um dia conversar assim com um pediatra centenário quase para perguntar, mas isso era um problema no teu dia a Isso dia era lá um em casa? problema. Porque, Ah, assim, a gente, dentro dessas novas problemáticas, dessa nova puericultura, entrou muita coisa que a gente era meio que no automático, né? As coisas aconteciam de uma forma meio natural. E aí a gente tem que enfrentar as problemáticas, entre aspas, modernas, né? Então, assim, eu acho que hoje, dentro do desfraude, esse tema dos transtornos de desenvolvimento é muito potente em termos de demanda, porque eu acho que nesse ponto, só para introduzir o que você vai desenvolver sim, depois para o sim. pessoal, eu digo assim, se a gente precisa ter cuidado em respeitar esse processo, entender esse processo na criança que não tem nenhuma demanda do ponto de vista do desenvolvimento, imagine as que têm. As crianças com desenvolvimento atípico, elas precisam ainda mais ser entendidas porque elas, de fato, muitas vezes vão ter dificuldades emocionais, cognitivas, do desenvolvimento motor, que precisa que a gente tenha uma compreensão mais multidimensional ainda para elas, sem a gente impor e colocá-las no mesmo caminho das outras. A gente apenas vai tentar guiar da mesma com o mesmo cuidado, porém com ferramentas diferentes. Mas aí assim, isso é isso é outra hora de conversa É para a gente outra hora. falar do autismo, Exato. para a gente falar das crianças eventualmente no TDAH, que possivelmente também vão ter problemas nisso aí, né? Então, assim, eu queria que você terminasse deixando essa mensagem final da sua bagagem, da sua vivência. Qual é a mensagem principal para esses pais angustiados com desfraude e se comprometer para abrir a caixinha lá? Eu vou acompanhar a caixinha porque eu também quero aprender mais. Hoje foi só Tá, uma introdução. sim. Só sobre a questão da criança, né, com alguma questão de desenvolvimento, é exatamente isso que você falou. É isso, é dobrar o cuidado. Cuidado redobrado, atenção redobrada e uma equipe multidisciplinar e para todos os pais. Quando a gente fala de qualquer aspecto do desenvolvimento da criança, é, qualquer que seja, né? O desfraude não é do desenvolvimento, o controle dos esfíncteres, sim, né? Se ela usa fralda ou não, o mais importante aqui é a criança. Então, eu acho que esse resume o ponto importante quando eu trago essa ideia do desfraude consciente. Que a gente não está falando de retirar fraldas, a gente está falando do desenvolvimento de uma pessoa que utiliza fraldas para poder conter cocô e xixi para o nosso bem-estar. Então, entenda que, para além de usar ou não fraldas, retirar ou não, e o tempo que isso acontecer, tem uma pessoa se desenvolvendo, conhecendo o seu corpo, se regulando emocionalmente, regulando os líquidos, né, o xixi, o cocô, entendendo quem é ela. Então, para além de retirar uma fralda ou não, entenda que isso é fundamental para o seu filho. E você estar ao lado, apoiando, junto, participando, achando legal, fez xixi, então tá, vamos limpar, me ajuda aqui. Enfim, é esse o processo, né? Quando a gente está mais tranquilo com isso, é mais leve para todo mundo. E é Exatamente. mais gostoso. Ludmila, 50 segundos aqui. Muito obrigado. Eu queria dizer ao pessoal que sigam a doutora Ludmila lá, porque ela é a pessoa certa para nos ajudar nessa perreio do desfraude. Eu queria dizer que eu espero que não seja a última vez que a gente se comunique. Eu também E espero. agradeço. Foi uma introdução, Foi um muito tema muito bom. grande. Muito. Vai ficar publicado, vou publicar na plataforma, vou colocar o arroba dela para vocês seguirem. Peço que sigam. E continue aí esse trabalho belo, porque é uma temática cada vez mais importante na pediatria e no cuidado de crianças, viu? Muito obrigada, Um Flávio. abraço Muito e uma obrigada boa mesmo. Um semana, um bom abraço final de ano, viu? Muita saúde para para você também. até Para você mais. também. Feliz Natal, feliz Ano Tchau. Novo.
Até mais. Tchau. Até mais.